que entre nós não há aquele que é maior do que o outro, mas entre nós, aquele que deseja ser o maior, seja este que sirva aos outros. Muitas pessoas têm se perguntado qual é o seu chamado ou para que foram chamados. Por vezes é difícil determinarmos o que uma pessoa foi chamada para exercer dentro do reino de Deus, dentro da Igreja de Cristo. Mas uma coisa nós sabemos, que todos nós fomos chamados por Cristo a negarmos-nos a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. E então, como estabeleceremos o reino de Deus? Somos escravos de Cristo, servos e conservos uns dos outros. E como iremos estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno? Como iremos estabelecer o reino de Deus? Iremos estabelecer por meio do Evangelho, pregando o Evangelho, por meio da oração, orando em todo o tempo, e para isso vigiando também em todo o tempo. A Bíblia nos diz para orarmos, a Bíblia nos diz para vigiarmos para não entrarmos em tentação, orarmos. Grandes ministros de Deus, como o grande pregador inglês, que depois se radicou nos Estados Unidos, Leonard Ravenhill, dizia: ou o pecado detém a minha vida de oração, ou minha vida de oração detém o pecado. Pois aquele que ora se consagra ao Senhor, aquele que ora se entrega ao Senhor. E nós devemos orar, e como a Bíblia diz, orando em todo o tempo no Espírito. Nós devemos estar em espírito de oração e em todo o tempo estarmos orando. Por qualquer situação, em qualquer realidade, nós precisamos orar. Mas há um texto que o próprio Senhor Jesus disse, que se isto acontecer, vocês saberão que sobre vocês é chegado o reino de Deus. E eu convidaria então a você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 20. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse é um versículo chave para compreendermos o estabelecimento do reino de Deus. A Bíblia diz a respeito de nós mesmos que o Senhor nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua gloriosa luz. Ele nos retirou de um império e nos trouxe para um reino. O império é uma dominação
que, como o próprio nome o diz, é imposta. Um império se impõe. A grande característica de um império é o imposto. O império requer impostos, o que trouxe para nós tudo o que o governo nos cobra, nós chamamos de impostos. Mas um império, ele se impõe. O império das trevas se impõe pela astúcia, pela malícia, pela violência, pelo terror, o medo. Por todos esses meios e outros, o império das trevas se impõe nas vidas. E para vencer este império, nós temos que expulsar, como quem expulsa um exército estrangeiro de suas terras. Nós temos que trazer libertação para vidas, libertação para culturas, libertação até mesmo para nações. É interessante percebermos que quando Davi tangia a harpa, quando Davi tocava aquela harpa, e não apenas acalmava o coração de Saul, mas libertava a Saul. E se Saul era dominado, e ele o era, por um espírito imundo, aquele que dominava o rei afetava o reino, de modo que Saul, sendo liberto, o reino estava sendo liberto daquela influência demoníaca sobre a vida do rei. Dessa forma, Davi, mais do que libertava a Saul, Davi libertava a Israel. Davi não libertou a Israel apenas triunfando sobre os exércitos filisteus, ou triunfando sobre o gigante Golias. Davi também libertou Israel tocando a harpa e expulsando os demônios de Saul. Sabe, no meu modesto ver, nós precisávamos fazer mais louvores ao ar livre, porque esses louvores libertam. Quando nós, como igreja, louvamos ou nos reunimos, como é interessante haver uma concentração de ministérios, de igrejas, em um estádio, em uma localidade, e toda aquela multidão começar a adorar, a louvar. Você pode ter certeza que principados e potestades estão caindo. Você pode ter certeza que isso afetará o mundo espiritual. Isso não é uma questão de um misticismo, isso é uma questão de uma fé bíblica. Louvor liberta. E nós deveríamos, oro ao Senhor para que isso aconteça mais vezes, que se reúnam verdadeiros homens e mulheres de Deus, verdadeiros ministros do Altíssimo, não para
fazerem shows, mas para numa verdadeira adoração, com salmos e hinos de louvor, libertar os Sauls deste mundo, libertar os reis deste mundo, poder brilharmos nesta terra. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A luz ilumina, o sal dá sabor, e nós temos que cumprir, como povo de Deus, o propósito de nossa existência. O propósito da existência da luz é iluminar. O propósito da existência do sal é dar sabor. E se nós não estamos afetando esse mundo, iluminando esse mundo, dando sabor a esse mundo, onde o próprio sal, você sabe que o sal em si, embora o texto fale de sabor, nós sabemos que na época de Cristo, o sal, ele conservava coisas como a carne, ele evitava a putrefação, o apodrecimento da carne. Ele evitava, na Bíblia, este apodrecimento, este processo de putrefação que acontece na carne, se chama corrupção. Nós condenamos tanto nossa nação por ser uma nação corrupta, de uma mentalidade corrupta. Nós sabemos que há corrupção, e não é privilégio da nossa nação. Sabemos que há corrupção e que faz parte do gênero humano a corrupção, porque através do pecado, duas coisas entraram, e com essas duas coisas, todos os males que acompanham. Entrou a morte e a corrupção. E mesmo que chegue a morte, a corrupção não para, pois ela continua, o corpo continua a corromper-se. E o sal, ele evita corrupção. E nós que dizemos que somos sal dessa terra, nós dizemos: essa terra é corrupta, talvez. Então eu levanto aqui uma questão: porque eu não estou cumprindo como deveria cumprir a minha função de sal. Eu trago a responsabilidade sobre a minha vida, sobre a nossa vida, como igreja. É fácil apontarmos, é fácil falarmos, mas a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e orar, eu do céu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. A nossa terra, se precisa ser curada, nós precisamos nos converter. Para nós precisarmos nos converter, primeiramente, temos que nos arrepender. Precisamos desse processo para, sendo sal da terra e luz do mundo, cumprirmos o propósito. E nesse propósito, enfrentamos principados e potestades, poderes dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. E nós precisamos vencer tudo isto, expulsando-os, libertando indivíduos e libertando vários indivíduos, libertando inclusive nações,
pelo dedo de Deus, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. Mas o que significa expulsar demônios pelo dedo de Deus? O que pode significar o dedo de Deus operando? Venha comigo, por favor. Há um trecho que se encontra no Velho Testamento. Um texto que nos fala sobre o processo pelo qual Deus libertou o povo dele do Egito. Isso se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 8. E veja o que aqueles homens, aqueles magos egípcios falaram a Faraó. Versículo 18 e versículo 19. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzir piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é, o que está escrito aqui? Dedo de Deus. Isto é dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Há mais de 3.000 anos, essa gente pagã que não conhecia ao Senhor, reconheceu claramente, e foi registrado nas Sagradas Escrituras, para que fosse palavra inspirada, palavra do Senhor. Isto é dedo de Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, pela sua palavra. Porque Deus chamou à existência tudo o que há pela sua palavra. Esse mesmo Deus operou tudo, mas usou a sua mão para fazer o homem. O homem é fruto da proclamação e da obra de Deus. Ele é obra de Deus e é glória de Deus. Porque Deus, com suas próprias mãos, o fez e soprou sobre o homem, e ele passou a ser alma vivente. O mesmo Deus que fez um mundo e tudo o que nele há, é o Deus que governa o mundo e tudo o que nele há. Crer em Deus como Criador e não crer na soberania dele como Senhor de tudo o que ele criou, chega a ser um absurdo da nossa parte, um equívoco do nosso pensar. Ele tem tudo debaixo do controle de suas mãos. Ele pode mudar a minha história, a tua história, num abrir e fechar de olhos,
Por quê? Porque Ele é Deus e Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Mas Jesus disse claramente: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, esse mesmo dedo de Deus que operou pragas no Egito para libertar o povo de Israel do Egito, do domínio do Egito, da servidão nas terras egípcias. Esse mesmo dedo opera hoje, derrubando todas as forças do faraó deste mundo. E o faraó deste mundo é Satanás, porque o mundo jaz no maligno. E assim o Senhor vence, como venceu ao Egito, a Faraó, aos egípcios. Ele os venceu por meio de juízos, por meio de pragas. A palavra praga, ela significa um golpe. Mas veja bem, Deus golpeou com o seu dedo. Deus não golpeou o Egito com sua mão. Sabe, isso me mostra a misericórdia de Deus para com o Egito. Se cada praga é o dedo de Deus e era um golpe sobre a nação egípcia, você tem que entender que Deus ama as nações, que Deus ama aos homens, que não havia ódio no coração do Senhor. Deus não odeia as nações, Deus não odeia pessoas, Deus odeia pecado. É diferente. É muito diferente. De modo que o Senhor golpeia o Egito com o seu dedo. Ele não precisa de sua mão inteira para golpear o Egito. Ele não precisa de sua mão inteira para expulsar demônios. Ele precisa apenas de um dedo para expulsar demônios. Assim como ele precisou apenas de um dedo para escrever na parede, no reino de Babilônia, escrever aquelas palavras que Daniel foi e traduziu: Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste numa balança e achada em falta. O seu reino será dividido entre os medas e persas. Deus apenas precisou chegar com o seu dedo e escrever na parede daquele palácio a palavra de juízo, a palavra que o profeta Daniel pôde interpretar para o rei, que prometera fortunas, presentes para quem lhe traduzisse. E Daniel dizendo: os teus presentes fica contigo, mas eu te farei saber o que significam essas palavras. Nós precisamos de homens como Daniel, que possam dizer às autoridades: os teus presentes fica contigo, mas eu te farei saber as palavras que deves saber. Nós precisamos de homens como o profeta Eliseu, que disse ao grande general que vem com lepra e com presentes, dizendo: os teus presentes, eis outro homem de grande valor, fica contigo. Se queres ser curado,
vai ao Jordão e mergulha 7 vezes e serás curado de sua lepra. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que digam às autoridades: os teus presentes, fiquem com os teus presentes. Nós não precisamos dos seus presentes, mas vocês precisam da nossa palavra. Vocês precisam da nossa palavra, da palavra que nós temos para dar a este mundo, para que de fato se saiba que se nós expulsamos demônios pelo dedo de Deus, é que sobre nós é chegado o reino de Deus. Sobre nós é chegado o reino de Deus. A grande evidência da chegada do reino de Deus é a retirada do domínio demoníaco, seja das mentalidades, seja do corpo ou da vida de uma nação. Nós, eu creio de todo o meu coração, estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. E nós estabeleceremos o reino de Deus ministrando com poder e autoridade. A Bíblia diz, e foi aquele homem, centurião, um homem de guerra, um estrangeiro, que, falando a Jesus Cristo, provocou admiração da parte do Senhor Jesus para com a fé que aquele homem possuía. Ele não era um estudioso das Escrituras, ele não era alguém que aprendera como Paulo aos pés de Gamaliel, ele não fora instruído pelos sábios, mas aquele homem entendia o que era um princípio de autoridade. E por isso ele compreendia a eficácia de uma palavra de fé. Ele começa o seu diálogo com Jesus dizendo: eu não sou digno de que entres em minha casa. Ele sabia que ele era um gentio e que Jesus, quando se dispôs a ir com ele para ministrar ao servo dele, ele sabia que isso traria problemas ao Senhor Jesus. Se com o próprio povo, quando Jesus atendia um publicano, quando Jesus libertava uma meretriz, o povo já se indispunha, fazendo, ele senta com publicanos e meretrizes, ele recebe publicanos, e imagine gentios. Aquele homem, então, humildemente diz: eu não sou digno de que entres em minha casa, mas eu também sou homem sujeito à autoridade. E por isso eu digo ao meu comandado: vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo: fica, e ele fica. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Quando nós somos pessoas sujeitas a uma autoridade, servindo obedientemente a uma autoridade, quando nós reconhecemos a eficácia do poder, da autoridade que está sobre nós, confiados nesta autoridade, nós dizemos fica ou nós dizemos
vai. E se nós dizemos fica, ele fica. E se nós dizemos vai, ele vai. E como nós somos sujeitos, temos o privilégio de sermos servos do Senhor Jesus, sabemos que esta autoridade está sobre nós, e não confiados em nós mesmos, mas naquele que nos reveste de autoridade, nós dizemos, no nome de Jesus, sai, e ele sai. E ele sai por um golpe, o dedo de Deus. Quando eu penso dessa saída por um golpe, ou eu direi de uma outra forma, saída de golpe, imediatamente, eu me lembro daquela mulher que Jesus a identificou como uma filha de Abraão, que vivia encurvada há 18 anos. E que entrou na sinagoga. E Jesus, os olhos de Jesus estavam sobre aquela mulher. E Jesus disse: qual de vós, num dia de sábado, se um gado, um animal de vocês cair em uma cova, não o tira, porque era permitido, ou não o desata, para quê? Para que ele possa beber, possa comer. Não teria eu mais misericórdia desta filha de Abraão, a quem o diabo mantém atada por 18 anos. Ela estava atada, ela estava presa àquela situação que se manifestava fisicamente, no que ela estava encurvada, há 18 anos encurvada. Encurvada. E Jesus dá uma ordem de golpe, um efeito imediato, um golpe com o dedo de Deus, endireita-te, e diz, imediatamente ela se endireitou. Imediatamente. Sabe o que eu mais amo nesse texto? É que ela se endireitou de uma vez por todas. Quantas vidas você gostaria que se endireitassem? E se endireitassem de uma vez por todas. É necessário um golpe poderoso do dedo de Deus para endireitar algumas vidas e que você possa dizer, encurvada, nunca mais. Nunca mais estarei encurvada. Porque se nós expulsamos demônios, há demônios que possuem, há outros demônios que atam, que aprisionam. Ela não estava, pelo menos não é este o sentido que o texto nos apresenta, como endemoniado gadareno. Ela estava com um problema que a limitava. Ela estava atada a uma dificuldade física. Não era uma possessão. Pelo menos não é claramente o que se vê no texto. O que se vê no texto é que o encurvamento dela, a limitação física que ela possuía, era obra do diabo. E que Cristo
com uma palavra de ordem, a faz endireitar. Então, aquilo que a atava espiritualmente, porque o diabo é um espírito, e que se manifestava fisicamente, porque o encurvar é um problema físico. Cristo rompeu com um golpe só o dedo de Deus. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. Eu preciso ser homem sujeito à autoridade. Eu falar não no meu nome, na minha autoridade. A Bíblia diz, em meu nome. E a primeira coisa que diz, expelirão demônios. É pelo dedo de Deus. É pelo nome de Cristo que nós traremos libertação. Isso não é um pequeno poder. O dedo de Deus operou praga sobre praga no Egito. Praga sobre praga. 10 dedos, nós temos 10 dedos. Deus é espírito. Deus não é corpóreo. Mas eu bem que poderia dizer, interessante, que são 10 pragas. E nós temos 10 dedos. Isso é o dedo de Deus. Quase que eles descobrem quantas pragas haveria. Porque se era o dedo de Deus, eles poderiam dizer, ainda faltam tantas. Porque Deus ainda vai operar mais, Deus ainda vai realizar mais, até que nós deixemos ir o povo. O dedo de Deus age para nos libertar. E se Jesus nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. E devemos entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E como eu disse hoje pela manhã, nós fomos libertos a tal ponto que nós temos a liberdade de escolher sermos escravos dele. Isso é um ato voluntário. Como eu disse, de me entregar a quem voluntariamente se entregou por mim e morreu por mim. Então, eu sei que nós temos livros como Eu Sou Filho do Rei, Eu Também Sou Rei, e coisas desse tipo, mas deixe-me dizer o que eu disse pela manhã. Mais vale ser servo do Senhor, como foi Moisés, nesta terra, do que ser um faraó neste mundo. Eu prefiro ser um servo de Deus. Porque quando Moisés é citado, quando Deus fala a Josué que Moisés é morto, ele diz, Moisés, meu servo. Esse é o grande título que eu quero ter. Era o título de Paulo. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Moisés, servo de Deus. Isso é o que eu quero que Deus fale a meu respeito. Filhos somos todos. Alguém diz assim, servos são todos, filhos nem todos. Sabe, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas servo de Deus, isso é algo grande.
Se não fosse, Deus não chamaria Moisés como chamou. Deus não se referiria a Moisés como se referiu falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe tu, ser forte e corajoso para fazer este povo possuir tudo que sob juramento eu prometi dar. Esta é a minha ambição, me tornar servo do Deus Altíssimo. Alguns têm ambição de serem o maior pregador, alguns têm ambição de serem um grande apóstolo, alguns têm a ambição de serem um grande líder. Eu quero ser servo do Senhor. E dentro da igreja, às vezes, nós falamos o grande servo do Senhor. Aprendi há muitos anos que isso é uma incoerência. Porque se é servo, nunca é grande. E se é grande, nunca é servo. E se nós queremos de fato ser servos, nós precisamos nos negar a nós mesmos. Falei eu há alguns dias, em outra mensagem aqui na igreja, que Jesus, para executar a obra de Deus, que nos resgatou, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si. Isso é um princípio para mim e para você, porque nós também não podemos fazer a obra de Deus cheios de nós mesmos. Esvazie-se, não seja cheio de si, porque senão você não conseguirá fazer a obra do Senhor. Que não sejam os meus golpes, que sejam os golpes do Senhor, que não seja a minha mão, que seja o dedo do Senhor a operar maravilhas, para que possa ser dito: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. Amém? Vamos estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus é algo espiritual. O reino de Deus não é um governo deste mundo. Perguntaram a Jesus sobre o reino, ele disse: o meu reino não é dessa terra. O reino de Deus está no coração dos homens. E nós precisamos de uma ação espiritual para ter uma realização espiritual. Nós precisamos do dedo de Deus. Amém? Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos que o Senhor vá além do que temos falado, do que temos dito. Temos orado: venha o teu reino. E para que o teu reino venha, é necessário o poder, o mover do teu reino. Senhor, é necessário que expulsemos demônios pelo dedo de Deus. Dá tal autoridade. Em meu nome expelirão demônios. No nome de Jesus Cristo.